no centro direto. Seja muito bem-vindo ao programa Palavras Cruzadas, o programa de entrevista aqui nas noites da Regiões TV. Hoje é meu convidado José Carlos Santos, presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Doutor, muito obrigada por estar aqui presente hoje connosco. O suicídio é uma das principais causas de morte não natural no país. É uma situação que é complicada, é naturalmente um tema até bastante difícil de abordar, mas mais difícil ainda provavelmente é ter noção dos números. Aumentaram de facto significativamente os números do suicídio em Portugal, doutor? Ok, boa noite, obrigado pela oportunidade. De facto, falar dos números é um pouco complicado. Se tivermos em conta os números nos últimos anos, podemos dizer que nos anos 90 houve uma estabilidade e até um decréscimo relativamente ao número de suicídios por 100 mil habitantes, que se cifrava nos 5,5, sensivelmente. Depois, com a entrada do século XXI, houve um aumento para os 10, depois baixou 9,6, era o último de 2009, e em 2010, que são os últimos dados conhecidos, pensamos que se ultrapassou os 10 por 100 mil habitantes. Isto equivale, para o ano 2010, a 1.101 casos de suicídio em Portugal. De facto, como diz, e bem, é complicado falar de números porque, no nosso entender, os mortes por suicídio estão muito subavaliadas. Isto é, há ainda um registro menor do que os casos que são na realidade. Por exemplo, dois casos que penso que será de fácil entendimento. Haverá muitos acidentes de viação que não serão suicídio, mas alguns, aparentemente inexplicáveis, serão suicídio. Haverá muitas... Eu peço desculpa de interromper. E este dado de alguns acidentes de automóvel que eventualmente podem ser suicídio é definitivamente algo muito difícil de controlar e difícil até de perceber, não é? Claro, é difícil de perceber, por isso é que alguns países, e Portugal também, mas em números muito reduzidos, fazem uma autópsia psicológica. O que é a autópsia psicológica? É ir tentar reconstruir as últimas horas, particularmente as últimas 48 horas, mas pode ser um pouco até anterior, da vida do indivíduo que aparentemente se suicidou ou não, e perceber se havia indícios, se havia doença mental, se havia alguma afirmação expressa da parte dele da intencionalidade de morrer, e por aí podemos ou não considerar suicídio. Sempre, no caso, portanto, dos acidentes, sempre, penso, casos individuais, portanto, pessoas que seguiam sozinhas no seu carro e que de repente, sabe-se lá porque o carro bateu e morreram. Portanto, há casos em que naturalmente isso é acidente, mas poderá haver casos também em que definitivamente há uma decisão de pôr fim à vida. Claro, claro. Que é um dado muito pouco conhecido. Eu penso que as pessoas têm muito pouca noção disso, a não ser provavelmente quem está perto das respectivas pessoas, não é? Mas haverá uma dose de intencionalidade. Aparentemente, nos casos onde não há nada que, do ponto de vista mecânico, do ponto de vista do tráfego rodoviário, justifique o acidente. Portanto, e depois, quando conhecemos a história anterior e percebemos que havia um caso de pressão anterior ou que já tinha havido anteriormente a intencionalidade demonstrada de se suicidar. E, portanto, esses casos nós diríamos que poderão ser suicídios. Depois há o caso das overdoses. Também diremos que muitos não são suicídios, mas alguns poderão ser suicídio, não é? Com uma intencionalidade clara de morte. E depois há uma subnotificação clara dos casos de suicídio por parte dos clínicos que são confrontados com a morte por suicídio e numa prática de proximidade, por vezes é difícil colocar suicídio. Isto porque muitas vezes eles justificam de que a família já está em sofrimento com a morte, porque é que vamos acrescentar mais sofrimento ao sofrimento da morte? E há o aspecto religioso também. Claro. Esclareça-me se eu estiver errada. Uma pessoa que sabe definitivamente que suicidou não pode, por exemplo, ter um enterro cristão, ou pode? Isso... É que durante muito tempo não podia, portanto, ou pelo menos a cerimónia religiosa natural, normal, que decorre de uma situação dessas. Estou-me a lembrar mais da cerimónia cristã. Como é que isso funciona? Porque este é um aspecto também que muitas vezes mascara os números, não é? Claro. E é um aspecto muito importante e que, por exemplo, será esse um dos fatores que ajuda, por exemplo, a perceber um pouquinho porque é que no Norte há uma taxa tão reduzida de suicídios, por exemplo, comparativamente com o Sul. Não é só esse, mas esse será um fator que pode ajudar a explicar. E, de facto, a prática depende de pároco para pároco e, portanto, haverá alguns que fazem os rituais religiosos na mesma, haverá outros que se recusam a fazer. Contudo, relativamente ao passado, eu diria que cada vez há menos padres que se recusam a fazer os rituais religiosos. Mas esse também é um fator que leva a que haja uma subnotificação. Outro aspecto ainda tem a ver com os seguros. Portanto, quando estamos a falar de seguros por morte,
nos casos de suicídio, não são pagos. E, portanto, também aqui há uma recusa de colocar morte por suicídio. Nomeadamente por causa daquela situação que muitos espectadores conhecem com toda a certeza, que é o facto da pessoa ter o seguro de vida da sua casa. Eventualmente, se comete suicídio, perde o direito, efetivamente, termos jurídicos, perde o direito a portanto, esse bem, não é? Claro. E a família também, a mesmíssima coisa, não tem qualquer direito, perde o seguro, perde tudo, não é? Claro. Soutor, o fator digamos, o fator social, a crise social, estão a falar da crise, pode contribuir para um aumento do número de suicídios ou digamos, este problema é um problema mais individual? Ou tem a ver muito também com a pressão do coletivo? Isto por causa dos números que me está aqui a dar e que se referem a anos particularmente difíceis. Está-me a lembrar, por exemplo, o ano 2000, portanto, depois do 11 de setembro, sabemos que houve de facto um grande número de suicídios. Nesta altura há também muitos casos. Isto tem a ver com as situações sociais, com os problemas sociais de uma forma geral? Ok. A questão que colocava inicialmente, se é um fenómeno individual ou social, eu diria que são ambos, embora hajam teóricos que defendem muito a perspectiva individual mais que a perspectiva social, mas o primeiro estudo, por exemplo, feito relativamente ao suicídio até foi de um filósofo que depois ficou conhecido como o pai da sociologia, que foi Emile Durkheim, mas que se preocupou sobretudo, e estamos a falar no século XIX, com as questões sociais. E, portanto, ele falou das questões sociais e identificou 4 tipos de suicídio e num deles, que é o anómico, há efetivamente uma baixa regulação da sociedade. E que tipo de suicídio é esse? É o suicídio das pessoas, por exemplo, que comparativamente com a nossa realidade, que estão desempregados, que não há uma regulação social, que não se sentem minimamente incluídos na sociedade e que nós pensamos, do ponto de vista científico, algumas medidas que estão a ser tomadas vão muito nesse sentido. Por exemplo, a questão do aumento da precariedade, o aumento da mobilidade em termos de emprego, e a obrigatoriedade da mobilidade, e sabemos que isto tem repercussões graves e pode ter repercussões graves na saúde mental das pessoas e concretamente no número dos suicídios. Lembremos-nos, por exemplo, que se passou com a France Telecom há um tempinho atrás. Portanto, não vai muito tempo, nem um ano sequer. Exatamente. E, portanto, pensamos que E que foi uma situação, peço desculpa de interromper, foi uma situação, recordo aos nossos espectadores da Regiões TV, não tenho outro nome para lhe chamar, senão abafada. Ou seja, porque a France Telecom faz um despedimento em massa e depois há um suicídio, não direi em massa, mas de muita gente. Isso fala-se num dia ou dois, jornalisticamente é abordado e depois, de repente, há um silêncio total sobre o assunto. Porque, de facto, caía muito mal em termos sociais, mas que, se não era uma relação de causa e efeito quase que direta, era muito próxima, pelo menos, não é? Sim, embora a questão da causa e efeito no suicídio é complicado de afirmar. Nunca é só uma causa. Nunca é só uma causa. Por exemplo, peço desculpa, mas é assim, há tanta gente que está desempregada, Deus nos livre de pensar que todos esses casos poderiam acabar dessa maneira trágica, não é? Claro. O que nós dizemos é que o desemprego é um fator de risco. Agora, tem que haver um complô de situações que, numa tela, permitem que, muitas vezes, o desemprego seja o fator precipitante e que leva a cometer o ato. A gota d'água, como se costuma dizer nestas coisas, não é? Mas não é o desemprego, mas há, de facto, uma teia de fatores em que o desemprego pode ser uma delas, assente numa vulnerabilidade também individual que pode levar exatamente ao suicídio. Relativamente à mobilidade e ao facto de, por exemplo, na questão ter sido abafada a questão da France Telecom, de facto, há também aqui algum cuidado na forma como damos notícias acerca do suicídio. Pelo perigo de criarmos fenómenos identitários entre quem se suicida. Está a chegar a um ponto de uma importância capital. Claro. Estamos a falar em televisão, numa televisão que é dirigida ao país inteiro. Como é que se pode abordar? Eu gostava que me dissesse, não apenas a mim, que sou jornalista, aos nossos espectadores, até em termos jornalísticos, quais são os cuidados. Eu recordo numa situação particularmente interessante, por exemplo, relativamente aos incendiários, que a Polícia Judiciária me dizia uma vez, vocês quando mostram imagens de incêndios, potencializam que os pirómanos incendiários proliferem estas ações. Relativamente ao suicídio, que tipo de... aqui não há uma nuvem a tapar as coisas, mas que tipo de cuidados é que é necessário ter para que não haja essa tendência de imitação num caso tão grave? A primeira questão é se deve ser ou não noticiado. E nós entendemos que não deve ser um tabu falar de suicídio. Portanto, deve ser noticiado que alguém se suicidou. Agora, devemos ter muito cuidado quando associamos à notícia pormenores sobre a morte. Não há interesse em dar pormenores sobre a morte. Como foi, em que termos, exatamente. Enfim. Quando associamos uma relação causa e efeito imediata. Também cuidado, porque pode haver pessoas que nas mesmas situações pensam que essa é a única solução.
Também cuidado quando glorificamos alguém que se suicidou, no sentido de que passou a ser um ídolo porque se conseguiu suicidar. Aquela noção de que às vezes se diz, teve muita coragem, suicidou-se. Bem, nós temos coragem porque enfrentamos os problemas. Claro, e estou-me a lembrar 2 casos tão recentes de 2 artistas famosas, não é? Que realmente acabaram de uma forma trágica, e isso é muito complicado, até em termos de imitação relativamente aos jovens e ao público, Claro, por exemplo, delas. Claro, é um fenómeno claramente bem estudado, particularmente é denominado o efeito Werther e tem como base um livro do Goethe, do século XIX também, mas entre os jovens ficou mais conhecido o caso do suicídio do Kurt Cobain, líder dos Nirvana, que quando se suicidou deixou uma carta que foi tornada pública e houve um processo identitário muito grande dos jovens com o líder. Para eles era o líder, era o ídolo. Muito concretamente, Kurt Cobain suicida-se e há casos de suicídio imitativos. Muitos. Sem qualquer espécie de dúvida, não é? Claro, sem qualquer espécie de dúvida, com cartas... Estas coisas são um alerta, um cartão muito vermelho para se ter atenção nestas, como é que isto é noticiado também, não é? E era importante, quando noticiamos, perceber e dar a entender as consequências do suicídio, por exemplo, as pessoas que ficam cá e que sofrem com o suicídio de alguém. Pois, porque por vezes pensa-se, as consequências acabou ali, é que não acabou coisa nenhuma. Não acabou coisa nenhuma, fica muito lastro depois, não é, Soutor? Claro, fica muito. E depois também a ideia de que havia sempre alternativas. Só que as pessoas, fruto de uma doença de foro mental, fruto de uma situação de vida, qualquer que ela seja, não conseguiram encontrar os mecanismos de saída. Portanto, é preciso alertar de que há sempre alternativas. Alternativas, por vezes, não conseguem ser construídas individualmente, podem ser construídas com a ajuda de um técnico, de saúde mental particularmente. E, portanto, há sempre esta hipótese alternativa. Se não damos estas ideias e não desconstruímos um bocadinho a ideia de que o suicídio foi a única saída, foi um ato heroico, se não desconstruímos isto, podemos criar fenómenos de imitação e identitários entre as pessoas. E isto, de facto, é um problema grave. Há estudos nesse sentido, não há, Soutor? Há estudos de casos, falou-me o caso de Kurt Cobain, mas há outros casos de mortes trágicas por suicídio que depois se somam outras tantas, várias, não é? Nos mesmos moldes, principalmente por causa daquilo que o Dr. José Carlos Santos, da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, nos referia, que é até os pormenores que são absolutamente desnecessários nestas coisas. Em Portugal, e conforme os números que o senhor refere, em termos etários, quais são os grupos de maior risco, se é que se pode dizer assim? Sim. Em Portugal, o suicídio é sobretudo um suicídio de gente mais idosa. Particularmente a partir dos 65 anos é quando há, de facto, um aumento bastante grande das taxas de suicídio. E é sobretudo também a sul do Tejo. Grande Lisboa, mais particularmente no Alentejo e depois também Algarve. Para o norte há uma taxa mais baixa de suicídio e, relativamente aos jovens, o suicídio é quase inexistente, embora haja alguns casos. Há, sobretudo, comportamentos para-suicidários dos jovens, em que há um comportamento para além daquilo que é o normal. São aqueles jovens que tomam uns comprimidos, que tomam tóxicos, mas que a intenção de morrer e a gravidade da situação do ponto de vista físico, de pôr em risco a própria vida, não é tão grande quando alguém tenta de facto morrer. Ou seja, há ameaça de suicídio, há até uma tentativa, por vezes, com comprimidos, com outros tóxicos, mas é mais uma ameaça do que concretizar. Doutor, instantes antes de começarmos este Palavras Cruzadas, eu perguntava-lhe se, em termos do suicídio, as pessoas que ameaçam muito que se vão suicidar são aquelas que de facto se matam, ou são as outras, muitas vezes, no silêncio e na tragédia mesmo das suas casas, dos seus locais onde estão, que chegam a um ponto desses? Se é que há alguma regra próxima disto. Um dos mitos que há em torno do suicídio é exatamente que quem ameaça não comete suicídio. E isto, de facto, não é verdade. As pessoas, a esmagadora maioria das pessoas que cometem o suicídio, avisaram antes. Por vezes são sinais que são perceptíveis para quem os rodeia, por vezes são sinais que são mais difíceis de descodificar e há uma pequena minoria que, de facto, não dá sinais. Mas o que os números demonstram, e alguns estudos demonstram, é que cerca de 4 em cada 5 pessoas que se suicidam tiveram contacto com um técnico de saúde no último ano. E cerca de 60% das pessoas que se suicidam tiveram contacto com um técnico de saúde no último mês antes do suicídio. E, por vezes, o que acontece é que as pessoas não estão muito alertadas, também os técnicos de saúde, para as questões do suicídio. Por exemplo, é a questão daquele idoso
que vai ao médico, que se queixa um dia de uma dor abdominal, que se queixa no outro dia de uma dor de cabeça, que se queixa no outro dia de uma dor no joelho, faz uma bateria de exames complementares de diagnóstico e, de facto, não é identificada nenhuma patologia. Mas ninguém lhe perguntou, então, como é que está a viver a sua reforma? Então, pode-me descrever o seu dia-a-dia. Porque se perguntar isso, percebe que possivelmente aquele indivíduo vive numa solidão extrema, num isolamento atroz e que põe como saída para a sua situação, inclusivamente o suicídio. A solidão é sempre, ou pelo menos prioritariamente, um dos motivos. A solidão e a incapacidade de lidar da pessoa consigo própria, não é? Que leva a um ato de desespero deste tipo. O doutor falou-me há bocadinho num aspecto que me parece particularmente interessante, a questão de se considerar ou um herói ou uma cobardia. Se é que se pode dizer que a pessoa que se suicida, entre que parâmetros é que anda no meio disto tudo? A pessoa que se suicida é alguém que tem uma pleia de fatores que leva a considerar que o problema que vive é interminável, é intolerável e é inultrapassável. Portanto, o problema adquire uma dimensão que ela não consegue lidar com ele. E, além disso, há uma tríade de fatores, que é uma noção de falhanço dele próprio, do mundo e do futuro. Portanto, não tem noção de futuro. O futuro é um buraco negro, completamente, para uma pessoa que toma uma decisão deste tipo, claro, não é? Há uma coisa que se chama desesperança, não há ideias de futuro. E, portanto, esta ideia leva a que eles cometam esses atos. Não é? E, portanto, não podemos falar de coragem, de forma alguma, não podemos falar de algo que a pessoa fez porque foi bom, mas é algo que a pessoa fez porque não vê outra possibilidade. E deixou de ter a capacidade para ela própria gerir o problema de uma outra forma. Dr. José Carlos Santos, o ato do suicídio é sempre decorrente de uma perturbação mental ou não? Os estudos apontam para 80% a 90% das pessoas que se suicidam têm patologia do foro mental. A esmagadora maioria depressão, mas também outras doenças, nomeadamente a esquizofrenia, doenças mais do foro psicótico, portanto. Mas haverá aqui uma faixa de 10%, depende dos estudos, mas à volta de 10% de pessoas que se suicidam não tendo sido diagnosticada doença do foro mental. Portanto, a esmagadora maioria terá uma doença do foro mental. Aquilo que nós pensamos é que, particularmente neste tipo de abordagem, neste tipo de doentes, devemos nos centrar sobretudo na intenção de criar uma relação, perceber o problema, para depois ajudar a pessoa a lidar com isto. Não basta centrarmos na doença mental. É perceber o que está à volta. Doutor, estivemos a falar até agora do que acontece em termos do suicídio, as causas, como é que as pessoas funcionam num registro tão dramático e tão desesperado. A Sociedade Portuguesa de Suicidologia essencialmente tem uma função preventiva. E os senhores, há aqui um aspecto curioso, não tem uma sede propriamente, a sede é conforme está o seu presidente, o senhor está em Coimbra agora. Portanto, como é que funciona esta sociedade em termos de prevenção? Bom, a sociedade existe desde o ano 2000 e tem feito uma campanha forte em termos de prevenção dos técnicos de saúde, de formação dos técnicos de saúde, melhor, e a prevenção é sobretudo através da formação dos técnicos de saúde. E depois tem sensibilizado, sempre que possível, para a criação de consultas específicas de indivíduos com comportamentos suicidários. E há consultas, Dr. José Carlos Santos, será que há consultas específicas para este tipo de situações? Há consultas específicas. Há consultas em Portugal, que eu tinha conhecimento, em Guimarães, Braga, Coimbra, Lisboa, Santa Maria, em Beja e Porto Alegre. Haverá outras, porventura, que eu não terei conhecimento, Pronto, mas estas são específicas. Pontos mais centrais, claro, ligados a este aspecto concreto. E as pessoas vão à consulta? As pessoas vão à consulta. Aquilo que sabe também é que a intervenção, quanto mais próxima for da crise, mais probabilidade tem de ser eficaz. E as pessoas vão, embora em Portugal, como noutros casos, haja um abandono grande da consulta. Também porque há uma ideia de que, passada a crise, o problema está resolvido. Não está resolvido. E o problema da prevenção não pode ser só visto por técnicos de saúde. Tem que ser visto por uma conjugação de outros técnicos, de outras pessoas, de outros ministérios, porque, de facto, podemos trabalhar a crise relativamente à ideia no momento, mas a pessoa sai do hospital ou sai da enfermaria e a situação de desemprego, a situação de precariedade, a situação de... Ou às vezes a situação da ideia que a pessoa tem de si própria continua lá, quer dizer, está, digamos, quando sai do hospital, quando sai, por exemplo, de um internamento, a coisa está mais ou menos controlada, mas pode surgir de um momento para o outro. O papel da família nisto todo, doutor, como é que a Sociedade de Suicidologia lida com as famílias nestes casos? Que devem ter, com toda a certeza, um papel muito importante, não é? Claro, a família é muito importante. A família é muito importante.
importante. A forma Família, como... quando fala família, não apenas a família nuclear, a família, os amigos, o núcleo Claro. onde a pessoa vive, não é? Quando eu falo de família, não falo na família que nos ligam laços de sangue só, mas falo aos amigos, a comunidade Claro. onde está inserida, portanto, todas as pessoas que para aquela pessoa são referência e que são importantes para a construção da sua autoestima, da sua visão do mundo, por aí fora. E, portanto, a família é muito importante neste sentido. E aquilo que os estudos têm dito é que, de facto, a intervenção, quando é mais que individual, sistémica e abrange a família, tem mais probabilidades de ser bem-sucedido. E, portanto, a família é uma parte integrante da sociedade. Como sabemos, as famílias estão em constante transformação e hoje falar de família não é o mesmo que falar de família há 20 anos atrás ou há 30. Mas, portanto, tentamos que haja ali um núcleo, podemos chamar de família, um núcleo que junto do para-suicídio ou da pessoa que tentou o suicídio, lhe sirva de suporte e de apoio para que ele lide com os problemas que vai continuar a enfrentar. E os senhores têm também uma linha de apoio, que penso eu, não é? Nós temos um site. Temos Tem um um site. site onde tentamos responder às pessoas que nos mandam para lá mails e com problemas, embora não tenhamos uma estratégia de acompanhamento Eu via percebo, site. não é, por exemplo, mas uma pessoa que esteja numa situação de grande dúvida, grande angústia, deverá, por exemplo, recorrer ao 112, não sei, a outras linhas também de apoio, não é? Sim, há linhas de apoio. Porque muitas vezes a solidão é mesmo o aspecto mais perigoso no meio disto tudo, não é? Uma pessoa que está sozinha em casa, ou seja onde for, e que de repente, num ato deslocado, comete uma situação deste tipo, não é? Sim, a solidão desde que tenha também junto um estado depressivo, por Claro, exemplo. com certeza. As pessoas não é só porque estão sozinhas Claro. que lhes passa uma coisa destas para a cabeça, sobretudo uma coisa é dizer, outra coisa é fazer, que é uma diferença enorme. Porque todos nós sabemos, é um instinto mais básico que todos temos, é o da sobrevivência. Isto é um bocado complexo, não é? De se perceber como é que, sendo o nosso... Tanta gente que passa de situações tão dramáticas, estou-me a lembrar, por exemplo, catástrofes naturais, terremotos, pessoas que sobrevivem imenso tempo e que tentam até à última das consequências sobreviver, e uma pessoa que, por vontade própria, acaba com a sua própria vida. É uma situação muito complicada e, de facto, muito dramática, não é? Claro, e continua a ser o comportamento humano mais intrigante que existe. A questão do Exatamente, deve suicídio. ser dos mais difíceis de perceber, não é? Claro, e que há várias teorias que explicam, mas não há uma teoria consensual, mas há várias teorias que ajudam a perceber alguma coisa. E, de facto, há uma visão do mundo um pouco distorcida por vezes, onde os problemas adquirem uma dimensão em que a pessoa deixa de pensar e conseguir pensar em alternativas. E também deixa de pensar, por exemplo, na família, como o doutor diz, não apenas na família nuclear, mas na roda de amigos, que muitas das vezes se sentem culpados por não terem estado atentos aos sinais. Isso acontece muito. Os senhores também devem, provavelmente, lidar com esse tipo de situações, não é? Sim, eu trabalhei uma parte com famílias e, de facto, há um sentimento de culpa importante. Há também, por outro lado, um sentimento de vergonha, por vezes, porque muitas vezes este comportamento está associado ainda a um estigma ligado aos comportamentos suicidários, e depois há, muitas vezes, a dúvida o que fazer a seguir. Particularmente quando há um comportamento para-suicidário, o que é que eu faço agora? Faço todas as vontades, ou pelo contrário, não faço nenhuma das vontades e a pessoa tem outro comportamento, o meu filho particularmente, tem outro comportamento, e como é que eu me vou sentir? Doutor José Carlos Santos, não há receitas uniformes para estas coisas, nem há práticas únicas, mas qual é, digamos, a medida do bom senso mais racional para uma situação deste tipo? Eu acho que Porque há de haver gente em casa que nos está a ver e ouvir, Claro. e que provavelmente já passou por estas situações, e depois não é só a situação dramática de quando acabou, é exatamente, por exemplo, um rapaz ou uma rapariga, estou-me a lembrar que infelizmente há muitos casos destes, que se tentam suicidar e que depois voltam para casa e que aquilo é uma angústia permanente, como o doutor diz. Vai-se lhe fazer as vontades todas, não vai? Qual é a atitude mais correta? Não há uma receita para isto. Portanto, Claro. cada caso é um caso. Aquilo que geralmente trabalhamos com as famílias é de que a família deve comunicar muito, conversar muito, perceber o problema. E perceber o problema muitas vezes não é dizer que fez a melhor atitude, mas é perceber que para aquele jovem, por vezes de 15, 16 anos, que teve uma ruptura afetiva, aquela ruptura afetiva que nós mais velhos percebemos que não terá eventualmente nenhuma implicação no futuro, mas que naquele momento é a parte mais importante da vida daquele indivíduo. Portanto, é perceber isso, compreender a dor que ele sente e dizer, de facto, compreendo a tua dor e estou disponível para conversar contigo e encontrar alternativas de comportamento. Sendo certo que o comportamento para-suicidário não é uma forma de resolução de problemas. Portanto, Doutor, qual é a forma mais recorrente em Portugal do suicídio? do suicídio é o enforcamento. Quando o nosso enforcamento
Que é uma forma extremamente violenta. Uma pessoa tem um bocado a ideia dos comprimidos, mas há outras formas muito violentas, não é? O enforcamento é a forma mais comum em Portugal, sendo que os comprimidos é o mais comum para o parasuicídio. Sobretudo entre os jovens é o mais comum. Mais homens ou mais mulheres em Portugal? O suicídio em Portugal, um pouco como acontece em todo o mundo, é cerca de 3 vezes mais comum nos homens do que nas mulheres, enquanto o parasuicídio, também o que acontece geralmente em todo o mundo, é mais comum nas raparigas do que nos rapazes. Quando eu digo A ameaça de que eu vou fazer. Doutor, estamos mesmo a chegar ao final deste programa Palavras Cruzadas, agradeço-lhe imenso. Este é um tema verdadeiramente complexo de tratar, mas eu gostava que dissesse para aquela Câmara e para os nossos espectadores quais são os sinais de alerta a que não podemos nunca ignorar quando está alguém com uma situação destas próximo de nós. Bom, o sinal maior será uma pessoa deprimida, uma pessoa que deixa de ter capacidade de ter prazer para a vida, que passa a estar maiores períodos da sua vida em isolamento, que recusa o contacto social, que começa a ter, por exemplo, uma insónia terminal, acorda tipo 4, 5 da manhã, não consegue dormir mais, que começa a fazer referências a si própria de alta desvalorização e de incapacidade para agir. Deixa de ter capacidade para trabalhar, para fazer as atividades normais, portanto diríamos que tem um estado compatível com um estado depressivo. E, portanto, seria sempre que esta pessoa diz ou pensa ou dá indícios de que pode estar a pensar no suicídio, deve ser sinalizada, deve ser encaminhada para um técnico de saúde mental, particularmente, ou, num caso muito inicial, ter alguém próximo que mostre disponibilidade para ouvir e que reforce a importância que essa pessoa tem para a família. Uma última pergunta, e mesmo para uma resposta muito sintética, quais são, em termos profissionais, quais são os grupos de maior risco? Os profissionais da saúde, é isso? Sim, os profissionais de saúde são um grupo de grande risco, particularmente médicos e enfermeiros. Pensa-se um pouco que tem a ver com a acessibilidade aos meios. Portanto, a acessibilidade da prevenção, a diminuição da acessibilidade aos meios é uma medida de prevenção universal que está estudada, que dá resultados. Relativamente aos técnicos de saúde é difícil porque eles lidam diariamente com tóxicos e com drogas que podem efetivamente levar ao suicídio. Doutor José Carlos Santos, muito obrigada por ter estado aqui neste Palavras Cruzadas. Estivemos aqui durante meia hora a falar de uma questão dramática que é o suicídio, mas de facto há tantas coisas boas para olharmos que é sempre bom esperar também pelo dia da manhã, por muito difícil que ele seja. Muito obrigada pela sua atenção, nós voltamos para a semana.